Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 6º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia de bênçãos, da presença de Deus, da experiência do ressuscitado. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste 13 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, 6º domingo do tempo comum, dia do Senhor, a igreja nos traz na sua liturgia a palavra de Deus. O texto do evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos 17 e de 20 a 26. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz, força, ânimo, alimento para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho neste 6º domingo do tempo comum, onde
nos são narradas as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de São Lucas. Bem-aventurado. O que significa ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado ou feliz, ela encontra o seu correspondente na língua grega, makarios, que já é uma tradução da palavra hebraica ashre. Makarios, ashre, feliz, bem-aventurado. No Antigo Testamento, quem era o bem-aventurado? Em primeiro lugar, bem-aventurado era aquele que era suprido de todos os bens, aquele que não faltava nada, aquele que encontrava a sua felicidade aqui nesta terra, uma bela família, bens, rebanhos. Esse era o bem-aventurado. Era considerado um verdadeiro abençoado por Deus. Com o tempo, o sentido foi mudando. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma evolução do sentido de bem-aventurados, da ashre. O bem-aventurado passa a ser aquele que obedece à lei de Deus, aquele que leva a sério a lei. Agora, não mais tanto a abundância de bens está em evidência, mas a capacidade de ser justo e de agir de acordo com a lei. Com Jesus, o sentido da bem-aventurança muda. Para Jesus, o bem-aventurado é aquele que confia em Deus de modo absoluto, mesmo diante das intempéries da vida. Aquele que confia em Deus com todas as forças, mesmo quando não houver abundância de bens. Aquele que não desiste de Deus, mesmo quando tudo parece vir na contramão da sua vida. Esse é feliz, segundo Jesus. Esse é bem-aventurado, segundo Jesus. Tanto que Jesus deixa claro que ai daqueles que talvez encontram até a abundância de todos os bens nesta terra. Não são esses os bem-aventurados, não. De forma alguma, se não confiarem de modo absoluto em Deus. Importante, irmãos, compreendermos então porque Jesus chama de felizes os pobres, porque Jesus chama de felizes os que encontram alguma aflição agora nessa terra, porque Jesus chama de felizes aqueles que são perseguidos, maltratados por causa do reino, porque Jesus chama de felizes os mansos de coração, porque estes se confiam de modo absoluto em Deus. É assim que somos chamados a viver, a confiar em Jesus, a agir de fato como quem confia em Jesus, nas suas promessas, e entendendo que podemos passar por situações difíceis nessa terra, mas somos bem-aventurados se nos mantermos confiantes em Deus e na sua palavra. Que Jesus nos ajude então e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois